Se nós conseguimos distinguir cores, sabores, sons, imagens, perceber o que toca a nossa pele ou o que tocamos, isso ocorre por conta de receptores especiais que encaminham informações para o nosso cérebro, onde essas informações são interpretadas. Hoje o tema é sistema sensorial. O primeiro sentido que discutimos é o paladar ou gustação, que está diretamente associado ao olfato. Já percebeu quando você está gripado, resfriado, você não sente o gosto dos alimentos? É que quando você está doente, com alguma doença respiratória, as estruturas receptoras relacionadas ao olfato elas ficam comprimidas. Daí você tem dificuldade para perceber o sabor dos alimentos. A gustação se dá por conta de estruturas receptoras presentes na língua e naquela parte molinha do céu da boca, que fica bem no alto. Não a parte dura, a parte mais mole de trás, nós chamamos de palato mole. A parte da frente a gente chama de palato duro, que não participa do paladar, da gustação. Então, nessas regiões, como também na língua, existem as chamadas papilas gustatórias, antigamente chamadas de papilas gustativas, onde existem células sensoriais, células quimiorreceptoras ou quimioceptoras, em cujas membranas existem proteínas que interagem com substâncias, com moléculas dos alimentos. Na medida em que a gente mastiga, ensaliva o alimento, vai mexendo o alimento na boca, há uma interação das moléculas alimentares com as proteínas das membranas dessas células quimiorreceptoras. As informações são encaminhadas ao cérebro, onde em uma área específica são interpretadas e gera-se a sensação de sabor. O sentido do olfato se dá por conta de células nervosas quimiorreceptoras presentes na chamada cavidade nasal, no alto da cavidade nasal. Elas ficam recobertas por muco e interagem com as moléculas presentes no ar. As moléculas de cheiro provocam aquela despolarização da membrana dessas células quimiorreceptoras, é gerado o potencial de ação, lembra lá do sistema nervoso? E aí o estímulo nervoso é encaminhado para a área específica do cérebro relacionada ao olfato. Daí a mensagem é interpretada. Como eu já disse para vocês, o olfato está diretamente ligado ao paladar. Existem áreas específicas do cérebro relacionadas, tanto ao olfato quanto ao paladar, mas tem uma terceira região em que há uma convergência desses dois sentidos. Por isso que há uma dependência, digamos assim, do paladar em relação ao olfato. O órgão responsável pela audição e pelo equilíbrio é a orelha, que se subdivide em orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa é formada pelo pavilhão auditivo, conhecido como orelha, que se continua ao canal auditivo externo e termina na membrana timpânica, ou tímpano, que separa a orelha externa à orelha média. A orelha média, que fica encravada no osso temporal, nós vamos encontrar os três menores ossos do nosso corpo: martelo, bigorna e estribo. Aqui dá para ver melhor. O osso martelo leva esse nome porque parece com um martelo. A bigorna, porque parece uma bigorna, e, incrivelmente, o estribo, porque se parece, adivinhem, com o estribo. Olha como eles são pequenininhos. Na orelha média, nós também vamos encontrar a tuba auditiva, que se comunica com a faringe e é responsável por equilibrar a pressão gasosa no interior dessa região. Quando há uma diferença de pressão de ar entre a orelha média e o ar atmosférico, a gente sente uma travada. Sabe quando você desce ou quando você sobe uma serra, você sente o ouvido tapado? Aí você engole a saliva, o ar segue para a faringe e a sensação desagradável passa. Na orelha interna, ainda encravada no osso temporal, nós vamos encontrar a cóclea, relacionada à percepção dos sons, o sáculo, o trículo e os canais semicirculares que estão relacionados ao equilíbrio corporal. As ondas sonoras são captadas com uma grande antena pela orelha, seguem pelo canal auditivo externo, fazem vibrar o tímpano e então seguem para o martelo, a bigorna e o estribo. Entre o estribo e a cóclea existe uma abertura conhecida como janela oval, por onde as ondas sonoras seguem. Agora vamos ver como é que nós percebemos os sons.
Vamos ver como é que nós percebemos os sons. Olha como é interessante. Aqui nós temos o estribo, como vocês já conhecem. Ele comunica-se com o trículo através da janela oval, segue para o sáculo, daí a gente chega à cóclea. Toda a cóclea é preenchida por um líquido. E se a gente faz um corte transversal aqui, a gente vai perceber que ela é subdividida em 3 regiões. O chamado canal timpânico, ou ducto timpânico, o canal vestibular e, no centro, o canal coclear. No canal coclear, nós vamos encontrar o chamado órgão espiral, também conhecido como órgão de corte. Esse órgão de corte é o que vai apresentar as células fonorreceptoras, responsáveis pela percepção do som. Então, os sons eles vêm seguindo aqui, as ondas sonoras vêm seguindo por todo o líquido, e aí chega aqui nas células que estão presentes no órgão de corte. Essas células são ciliadas, os cílios das células presentes no órgão de corte, ou órgão espiral, eles roçam numa chamada membrana tectórica, que está logo aqui, ó, pertinho do canal timpânico, ou ducto timpânico. Daí elas são transmitidas para o nervo auditivo e seguem para o cérebro, onde são interpretadas. Tudo na base da geração do impulso nervoso a partir do potencial de ação, como a gente viu lá atrás. A nossa posição no espaço e a velocidade com que nos deslocamos fica a cargo do sáculo e do utrículo, bem como dos canais semicirculares. No sáculo e no utrículo, nós vamos encontrar estruturas conhecidas como máculas, que apresentam células ciliadas e sobre as quais nós vamos encontrar aquilo que se conhece como estatocônios. São estruturas formadas à base de carbonato de cálcio. Eles se dispõem em diversos ângulos, alguns estão na vertical, outros estão no ângulo de 45 graus, 90 graus. Quando movimentamos a cabeça, os estatocônios eles se deslocam, é gerado impulso nervoso, que é encaminhado ao cérebro, e a nossa posição no espaço, a nossa velocidade, são interpretados, são determinados. Nos canais semicirculares, a coisa é parecida. Eles também são preenchidos por líquido, e na base deles, nós vamos encontrar uma estrutura conhecida como ampola, onde se encontram células ciliadas. Acima delas, nós encontramos uma massa gelatinosa, que vibra e faz com que seja gerado um estímulo. Esse estímulo é, então, encaminhado para o cérebro a partir do nervo vestibular, e aí os sinais são interpretados. Obviamente que também participam do sentido do equilíbrio os olhos, as células relacionadas à visão, músculos e tendões, que, no caso, apresentam as chamadas células proprioceptoras, que também encaminham informações para o nosso cérebro. Não é preciso dizer que os nossos olhos são os responsáveis pela nossa visão, os chamados bulbos oculares, antigamente chamados de glóbulos oculares, que ficam abrigados nas chamadas órbitas. No interior dos bulbos orbiculares, nós vamos encontrar as células responsáveis pela visão, são os cones e os bastonetes, células fotorreceptoras, e eles se movimentam a partir da ação dos chamados músculos orbiculares. São 3 pares, os músculos orbiculares superiores, inferiores, o reto lateral e o reto medial. Logicamente que a movimentação dos nossos bulbos oculares é limitada por conta da existência do chamado nervo óptico, que é responsável por encaminhar as informações relacionadas à visão para a área específica do nosso cérebro. Envolvendo os nossos bulbos oculares, nós temos uma membrana chamada conjuntiva, uma membrana transparente que se continua pela parte inferior da pálpebra. Sabe a conjuntivite? Pois é, a inflamação da conjuntiva. Ela pode ser provocada por vírus ou bactérias. Quando é provocada por bactérias, é bem perigosa e pode até levar à cegueira. Logo abaixo da conjuntiva, nós temos 3 membranas. A esclera, a coroide ou corioide e a retina. A esclera é formada por um tecido conjuntivo riquíssimo em colágeno, vai formar o branco do olho. É aqui onde se sustentam os músculos orbiculares. Ela fica transparente na parte da frente, formando a córnea, e abaixo dela nós vamos encontrar uma câmara preenchida por líquido conhecido como humor aquoso. Abaixo da esclera nós temos a coroide ou corioide, que é pigmentada, extremamente vascularizada, que na região anterior do olho, na parte da frente do olho, forma aquilo que nós chamamos de íris, que apresenta uma abertura, que permite a entrada de luz. Quando você está num ambiente com muita luz,
A íris, ela fecha um pouquinho. Quando você está num ambiente com pouca luz, ela abre um pouquinho. A íris, ela é formada por músculos que contraem e relaxam para controlar a entrada de luz no teu globo ocular, no teu bulbo ocular. A cor da íris, ela é definida pela concentração, pela quantidade de melanina. Quanto mais melanina você tem, a íris tem, mais escuro é o teu olho. Quanto menos melanina você tem, mais o olho vai puxando para o azul. O olho azul é aquele que tem menos melanina. Logo abaixo da íris, nós temos o cristalino. Na verdade, hoje é chamado de lente, que é uma estrutura biconvexa, ela é boleadinha dos dois lados e fica mais curta ou mais distendida em função da presença de músculos ligados a ela. Isso faz com que você possa dar o foco. Você olha para um objeto que está distante de você ou para algo que está perto de você, e essa lente ela vai se contraindo ou se distendendo até que o foco chegue. Abaixo da lente nós temos uma grande câmara que é preenchida por um líquido, o chamado humor vítreo, é um líquido viscoso. E logo abaixo nós encontramos a retina. E aqui na retina onde nós vamos encontrar as células responsáveis pela visão, as células fotorreceptoras, os bastonetes, que são células que trabalham mais em ambientes pouco iluminados, e os cones, que estão relacionados à percepção das cores. Quando você está num ambiente com muita luz, com luz suficiente, melhor dizendo, os cones agem mais que os bastonetes. Os bastonetes são células que são incapazes de definirem as cores. Quando bastonetes e cones são estimulados, gera-se um potencial de ação, uma modificação da permeabilidade da membrana que gera o impulso nervoso. Esse impulso nervoso é passado para várias células da retina e depois seguem pelo nervo óptico até a área do cérebro relacionada à visão. E aí o sinal é interpretado. Por trás do tato estão os chamados corpúsculos sensoriais e terminações nervosas livres, como, por exemplo, os corpúsculos de Meissner e os bulbos terminais de Krause, que estão mais relacionados ao toque leve e são mais concentrados nas palmas das mãos e nos lábios. Por exemplo, em regiões mais profundas da pele, nós vamos encontrar os corpúsculos de Pacini e de Ruffini, que estão relacionados mais à pressão mais forte. Sem falar das terminações nervosas livres que não formam corpúsculos sensoriais, que estão relacionadas à percepção, às percepções de calor, frio e dor. Engolir as más palavras que não se dizem nunca fez mal a ninguém.